Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso alegremos, regozijemos. Temos um coração grato por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Você já entrou em alguma festa de 15 anos, casamento, alguém que está comemorando alguma coisa, alguma conquista, formatura, mas não sabia quem era quem estava ali comemorando, quem estava fazendo aniversário? Quem nunca entrou de penetra ou foi convidado para uma festa e entrou de penetra? Prazer, Evangelista Luiz Ramos falando. Seja bem-vindo ao canal TCD Tempo com Deus, onde aqui nós transformamos esses TCD, esses minutinhos, em milagres. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você não perder mais nenhum TCD, esse Tempo com Deus, e transformar esses minutos em milagres. O nosso TCD de hoje, vamos estar falando sobre o Deus que cumpre promessas e profecias, que está aqui em Mateus, nessa Semana Santa que vamos entrar nessa Semana Santa. Nós estamos falando sobre toda essa questão que aconteceu. E nosso TCD de hoje está aqui em Mateus 21, tá? Do 1 ao 11. Eu vou ler alguns versículos, mas depois você em casa, né? Ler para você transformar esses minutinhos em milagre. Então diz assim, a minha Bíblia aqui, você possa ter sua Bíblia também para você poder estar. Eu gosto muito de escrever aqui na Bíblia, sou muito sinestésico. Mas diz assim: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfage, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, diga que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Foi uma ordem muito direta que Jesus dá para os discípulos para trazer esses 2 jumentinhos que ele precisava. Até porque o título dessa narrativa de Mateus 21 fala da entrada triunfal do grande rei. O que é esse texto? O que é essa entrada triunfal? Ora, essa entrada triunfal do nosso grande rei, Hosana nas alturas, nada mais é que o cumprimento de Zacarias, que eu queria convidar vocês a abrir Zacarias 9:9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Eu destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar e a outro mar, desde o rio até a extremidade da terra. Aleluia. E porque nós precisamos entender essa profecia e o cumprimento dela, essa promessa que foi feita, para a gente não ficar como esse povo que estava ali. Entenda que no domingo muita gente fica com os ramos, né, balançando os ramos, dizendo Hosana, aquele que é bendito, que vem, bendito de Deus, enviado de Deus, Hosana nas alturas. E o Hosana quer dizer, como diz o salmista lá no Salmo 118, salva-nos. Então ele estava ali, aquele povo ali, comemorando no grande alvoroço, Hosana, Hosana nas alturas. E muitos deles não sabiam nem quem era Hosana, não sabia nem quem era que estava passando ali, que era Jesus, simplesmente estava naquele alvoroço. E se a gente não entender quem é este, o grande protagonista, o grande rei, o dono da festa, a gente vai ficar como esses, que não sabiam nem quem é este. Aqui no versículo 11 de Mateus, diz assim, no versículo 10, perdão, diz assim, ó: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? Entenda que nós podemos estar no meio dessa multidão, para lá e para cá, e não sabemos nem quem é Jesus, quem é esse grande rei, que faz promessas e profecia e cumpre as profecias e as promessas. Porque a gente precisa entender isso para não ficar como esse, e tampouco como os discípulos também. Em Marcos, lá no capítulo, acho 35, salvo engano, Jesus estava ali no barco, de repente começou uma tempestade, uma grande tribulação, e a água começou a entrar, o barco começou a balançar para lá e para cá, e os discípulos começaram a ficar nervosos, e Jesus então levanta e fala: acalma-te mar, aquieta-te,
vento, e houve ali uma grande abundância, foi um grande milagre, falando para os elementos para se acalmarem. E os discípulos, atordoados e maravilhados por tudo, diz: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E a gente precisa entender quem é este, o grande rei, que fez essa entrada triunfal e que vai voltar, como ele já disse. Breve vai voltar. Nós precisamos aprender a entender, e como a gente então conhece mais esse grande rei que vai voltar. É lendo, é meditando, é praticando essa poderosa palavra, é buscando essas profecias, essas promessas que vão se cumprir, para a gente não ficar perdido como muitos estavam ali, simplesmente seguindo a manada para lá e para cá. E quantas oportunidades você já não perdeu na sua vida, nós perdemos, porque simplesmente estavam seguindo a manada, estavam seguindo o que os outros estavam falando, aqueles movimentos, daquelas grandes campanhas, nada contra, mas precisamos entender quem nós estamos servindo e quem nós estamos seguindo, quem é este que realmente fez o mar se acalmar, o vento parar, quem é esse que faz milagre, quem é esse que cumpre as profecias. Precisamos buscar mais da palavra, essa palavra que nos faz mais forte que os nossos inimigos. E que nessa devocional, nesse dia, nessa semana que dizemos que é a semana da paixão, nós possamos conhecer mais esse grande rei que fez essa entrada triunfal. Porque nesse mesmo contexto, nesse capítulo mais à frente, os mesmos que estavam dizendo Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, logo mais à frente, depois eles estavam escolhendo Barrabás, porque simplesmente eles não sabiam quem era esse grande rei que estava fazendo essa entrada triunfal. Possamos conhecer mais através da palavra do Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Você que simplesmente, de repente, está até aí em algum lugar buscando, não sabe quem é ele ainda e por isso está frustrado, de repente até parou de seguir, parou de buscar, de orar e clamar a esse grande rei que fez essa entrada triunfal, que fez promessas e profecias e cumpre elas. Eu quero orar por você e com você. Soberano eterno Deus, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Salva-nos da nossa ignorância, de nós mesmos, Senhor, e tudo isso que, sabe, impede de nós conhecermos mais a Ti, essas distrações do mundo, a religiosidade, Senhor. Nós levamos cativo toda a distração, todo o pensamento contrário para aprender e conhecer mais de Ti. Hosana nas alturas, Tu és aquele bendito que vem em nome do Senhor. Salva-nos, salva aquele que precisa estar ouvindo essa palavra agora nessa manhã, em nome de Jesus. E a honra e a glória seja dada a Ti para sempre. E você que ouviu esse devocional, que esteve aqui comigo, envie essa mensagem, compartilhe por aquele que precisa ser salvo nesse dia. Desejo para você paz, atitude e compartilhe. Deus abençoe.